Oi, gente, tudo bem? Tô aqui fazendo mais uma aulinha, tá? A gente vai tentar fazer algumas aulinhas, duas videoaulas pra vocês, pra ficar mais fácil a nossa comunicação, tá bom? Então, a primeira que a gente vai falar é sobre sinomose e parvovirose, tá? Que são duas doenças aí muito parecidas que às vezes são confundidas. As duas cursam com são doenças virais, sendo que o vírus da sinomose ele vai ser aí um morbilivírus, né? O período de incubação ele pode variar e geralmente ele varia por volta de 15 dias, mais ou menos, uma semana. Causa vômito, diarreia. Ela é uma doença que cursa em 4 fases. Uma fase gástrica, onde o animal ele tem vômito, diarreia, náuseas, disorexia, ele não consegue comer direito. Uma segunda fase, onde o animal apresenta essa é a fase respiratória. Ele pode apresentar desde uma dificuldade respiratória, uma gripe, uma coriza leve, secreção ocular bastante, secreção nasal, até pneumonias severas que pode levar o animal a óbito. Uma fase neurológica extremamente grave, onde o animal ele pode apresentar convulsões, como se fosse um tique nervoso, que a gente chama de mioclonia, miomúsculo clonia de cópia. Então o músculo copia o mesmo movimento repetidamente, tá? Extremamente grave. Essas mioclonias, elas podem ser tão graves que às vezes é incompatível com a vida e a gente precisa fazer eutanásia. A fase neurológica é a pior de todas, definitivamente o animal ele fica muito mal. É um animal que essa é uma sequela, isso geralmente não volta ao normal. A gente tem alguns relatos de melhoras e tudo, alguns tratamentos, algumas tentativas, mas a gente não tem nada de comprovação científica de que resolva as mioclonias, então é bem grave. E a gente tem uma fase cutânea, onde a gente tem a queratina da pele aumenta muito. Então a gente tem uma descamação dos cotins, o narizinho do animal fica também parecendo craqueladinho, assim, é uma hiperqueratose cutânea. Essa é uma fase que às vezes a gente esquece dela, e isso é uma falha. Também os dentes, eles ficam parecendo cariados, não é cárie, é um filhote, ele dificilmente vai ter cárie. Isso é uma displasia de esmalte dentário, tá? Então, ele destrói, o vírus ele destrói o esmalte dentário, tá? Então, essa é a sinomose. Muito grave, muitas vezes leva o animal a óbito. Às vezes a gente tem que fazer eutanásia, porque o animal ele fica muito mal, mas ele fica incompatível com a vida, mas ele não tem melhora, é uma doença terrível. A parvovirose, ela às vezes é confundida, por quê? Ela também apresenta um quadro gastrointestinal muito importante. Só que esse quadro gastrointestinal, ele é hemorrágico, que também pode ter um pouco de hemorragia na sinomose, mas aqui ele é muito intenso, é uma hematoquesia absurda. E o pessoal até fala do cheiro de parvovirose, então eu tava com cheiro de parvo. Não é bem cheiro de parvo. Mas não existe isso, é o sangue apodrecido, que tem aquele cheiro, gente, quando vocês sentirem, vocês vão saber o que eu tô falando. É um cheiro muito forte mesmo. O período de incubação é semelhante. E uma particularidade que eu acho importante a gente colocar aqui na aula, que talvez escrito vocês não entendam tão bem, é que esse vírus, ele tem uma replicação viral também em miocárdio. Então, a gente não pode esquecer que esse é um paciente que ele pode descompensar do coração. Então, o principal sintoma ele é gastrointestinal, com vômito e diarreia com sangue. O vírus, ele vive na velocidade intestinal, destrói a velocidade intestinal, acessa também aí vaso, e por isso ele tem esse sangramento. Mas ele também tem uma replicação viral em miocárdio que pode levar o animal a óbito, tá, gente? Essas são as principais considerações. Ambas as doenças ocorrem em cães, tá? Na sinomose também pode atingir outras espécies. Nenhuma delas atinge gatos, tá? Não são zoonoses propriamente ditas, por hora, tá? A sinomose já tem alguns estudos que mostram que seres humanos podem ter sinomose, a gente ainda não sabe bem como que funciona. Eles têm algumas síndromes que eles relacionam à sinomose em humanos, mas ainda não tem nada muito comprovado, mas já sabe que não é bem assim que o humano não tem. Por isso que a gente deve tomar as medidas preventivas. A melhor prevenção de todas é a vacina, tá?
tá? E também evitar animais contaminados, até porque esses animais podem ter problemas aí. Beleza, gente? Tchau, até mais.